Paz, Senhor, igreja, todos bem? Como foram de domingo de Páscoa? Graças a Deus, né? Todos bem, cada qual no seu cantinho. E eu estou muito feliz pelo desafio, né? Que vocês aceitaram, pelas brincadeiras, pelos desenhos, pelo papai e pela mamãe ajudando a criançada aí. Foi muito gostoso, hein? Gostei do nosso desafio aí. Pode ter certeza que nas próximas semanas aí a gente vai lançar mais alguns. Aí a gente já estende pro papai, pra mamãe, né? E vamos lá para as irmãs. Amém? Glória a Deus. Espero que seu dia tenha sido maravilhoso. Vamos louvar ao Senhor com uma oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai. Deus, hoje a palavra de ordem é gratidão, Senhor. Papai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem suprido as nossas necessidades, tem nos guardado, Senhor Deus, tem coberto as nossas vidas. Paizinho querido, muito obrigado, Pai, por esse ar maravilhoso que respiramos, pelo dia que amanhece, Pai, pelo pão na nossa mesa, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por esse teto na nossa cabeça, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Senhor Deus, que seja assim com todos aqueles, Pai, que estão conosco, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Que o Senhor possa alcançar cada vida, Pai, que entrar para ver esse culto, Pai. Que o Senhor possa estar alcançando, Senhor Deus, vidas, Pai, que ainda nem te conhecem. Papai, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e para louvor da tua glória. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar com uma leitura, uma reflexão que está em Salmos. Salmo de número 121. Se você puder abrir sua Bíblia, no Salmo de 121, um salmo bem conhecido e um salmo que fala um pouquinho do que a gente tem passado, né, por esses dias. Amém? Salmo 121, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. No 5 diz assim, o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Amém? Esse salmo aqui na minha Bíblia diz que é um cântico de peregrinação. O que é peregrinação? É você caminhar, né? E aqui a gente vê pela história que aqui fala dos peregrinos que atravessavam o deserto. Então, Deus era com eles, ali também no deserto. Deus é com você quando você passa por algum deserto, pode ter certeza disso. E Ele não deixa o sol do deserto fazer mal algum para você, porque aqui no verso 5 diz que o Senhor é quem nos guarda, não é? E Ele é a nossa sombra. Eu achei lindo isso. Ele é a nossa sombra. Então, Deus promove a guarda dele sobre a sua vida quando você está passando por algum deserto. E hoje, nessa situação que a gente se encontra, não deixa de ser um deserto, né? Não deixa de ser um calor escaldante, mas pode ter certeza, Deus é aquela nuvenzinha que vem por cima, guardando você para que o sol não te faça mal. E se mesmo assim, nesse deserto que você está atravessando, você ainda sentir esse calor insuportável, isso que está te afligindo muito, pode ter certeza que lá na frente, Deus vai abrir um oásis na frente do deserto para você, bem na sua frente. Sabe aquele lago lindo com aquelas árvores bonitas, aquela água cristalina? É isso que Deus vai abrir na sua frente, no meio desse deserto que você está passando. Então creia, meu irmão, que aqui quando diz no 7, o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. Ele vai guardar os seus sentimentos também, tá bom? Então vamos crer nesse Deus maravilhoso, vamos louvar a Deus, esse Deus maravilhoso que nos guarda, né? Hoje com a Mari Rocha novamente, e até se estender um pouquinho ali meio de ladinho, porque hoje o João Pedro também está nos acompanhando, meu neto, né? Nosso baterista, hoje ele também está nos acompanhando. Então vamos louvar a esse Deus maravilhoso, amém? Glória a Deus. Aleluia! Vamos adorar com alegria aquele que ressuscitou.
Ele são todas as coisas. Como é maravilhoso, né? Como é edificante o louvor, né? E vamos continuar louvando ao Senhor com nossas ofertas, com nossos dízimos. Você que continua colocando aí no seu envelope, eu não sei de que maneira você tem feito, mas pegue em suas mãos agora a sua oferta, o seu dízimo, aquele que vai devolver o dízimo à casa do Senhor, que você possa pegar para nós orarmos. Amém.
Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu coloco diante do teu altar e na tua presença, Senhor Deus, os teus filhos, Pai, com a oferta, Senhor Deus, com a devolução do dízimo, Senhor Deus, em suas mãos. Pai, eu peço, Senhor Deus, abra a janela dos céus. Venha, Senhor Deus, com uma bênção, Senhor, sob medida, Pai amado, que haja abastança no celeiro do teu povo. Paizinho querido, abençoa grandemente, Senhor Deus, os teus filhos, Pai, e aquele, Senhor Deus, que ainda, Senhor Deus, pede por uma porta, Senhor Deus, que o Senhor possa abrir essa porta, Senhor Deus, dá, Senhor Deus, o emprego devido, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, da situação do país que se encontra, Pai, mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Pai, a quem nós devemos toda a honra, todo louvor e toda gratidão. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E vamos mais uma vez, mais um domingo, né? Que vamos falar sobre a palavra do Senhor, vamos receber do trono aquilo que Deus tem para nós. Nós já louvamos, nós já oramos, nós já fizemos isso. Só que agora nós vamos ouvir do Senhor, nós vamos ouvir dos céus uma palavra pela vida do pastor Valdir. Amém? Glória a Deus. Saúde, irmãos, na paz do Senhor, amém? Amém. Que vocês possam ter tido um domingo abençoado na presença de Deus, um domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. E como é gostoso quando nós podemos comemorar, que nós temos essa confiança em Deus, de tudo que Ele já fez por nós. E hoje a palavra, eu não consegui fugir desse tema. Deus colocou desde sexta-feira no meu coração esse tema da ressurreição, e eu quero compartilhar com os irmãos o que o Espírito Santo falou comigo nessa passagem, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, abra sua Bíblia, capítulo 15, versículo 1 ao 23. Na verdade, eu estava conversando com a Roseli, esse é um texto, esse capítulo é um tanto longo, ele vai até os 57, 58, e o bom seria até nós lermos inteiro, mas vai se estender demais. Mas é uma passagem tremenda, onde o apóstolo Paulo, ele explica, ele esmiuça a respeito da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição em Cristo também. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 23, e eu vou pedir que a Roseli faça a leitura para nós, e você vai acompanhando na sua casa. Amém. 1 Coríntios 15, a partir do verso 1. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se a que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida,
somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Amém? Essa carta de Paulo aos Coríntios retrata como o povo estava compartilhando a fé. E eu creio que chegou ao ouvido de Paulo que eles não acreditavam na ressurreição, porque existia uma crença antiga. A maioria dessas pessoas que estavam em Coríntios veio de Roma, e eles tinham hábitos e costumes dos quais a ressurreição não fazia parte. E a ressurreição era algo novo, assim como é para nós também. E eles acreditavam na vinda de Jesus, acreditavam que Jesus fez os milagres que fez, mas existia aquele murmurinho, aquele comentário sobre a ressurreição. E aí Paulo, ele começa a esmiuçar a ressurreição e falando que nada de fato teria valor se não houvesse a ressurreição. E aí ele começa a narrar desde o início, quando Jesus ele foi crucificado e ele no terceiro dia ressuscitou, quando as mulheres foram ao túmulo e aquele túmulo estava vazio. Aquele túmulo vazio representava já o berço do Evangelho. Se ali não se cresce que aquele túmulo estivesse vazio, já começaria ali algo que era em vão, porque se Jesus não tivesse ressuscitado e ele estivesse naquela cova ainda, nada do que Jesus teria falado teria sido cumprido. E aí Paulo começa a explicar, mas de uma maneira muito clara, porque assim como é até hoje, muitas vezes nós falamos alguma coisa para alguém, ou você vê alguma coisa, mas se não houver testemunhas, daquilo que aconteceu, as pessoas não creem, as pessoas não acreditam muito. Não é normal? Você fala, olha, aconteceu isso, mas o fulano também viu, aconteceu isso porque eu gravei, existe algo testemunhado, algo visto, algo que é concreto. E aí Paulo fala, olha, essa ressurreição é tão verdadeira porque as mulheres viram, depois veio a Cefas que viu, e esse homem, na verdade é Pedro, em João, capítulo 1, 42, diz que Simão, que era Jesus chama a Simão e fala, olha, a partir de agora o seu nome vai ser Cefas, que significa Pedro. Então esse Cefas que está aqui é Pedro, que na verdade era aquele que iria iniciar, teria uma incumbência de iniciar a igreja, e Jesus aparece primeiro para ele, depois para os 12 e depois para 500. Olha o que Paulo está fazendo, olha, existem muitas testemunhas, não é a minha palavra, não é que eu estou falando porque eu ouvi dizer, não, existem testemunhas que tiveram ali junto, testemunhas oculares, que é irrefutável que isso aconteceu. Tanto que essas pessoas, algumas ainda vivem. Tipo assim, olha, se vocês quiserem eu trago essas pessoas aqui para testificarem para vocês, porque eu preciso que vocês entendam e creiam que sem ressurreição não há cristianismo. O cristianismo ele não está baseado a nossa fé não pode estar baseada nos milagres que Jesus fez, mas sim na ressurreição de Cristo, porque sem ressurreição não haveria cristianismo. Sem ressurreição, se eu não crer na ressurreição, a minha fé, ele diz aqui que é vã. Por quê? As pessoas estavam crendo ou acreditando naquilo que Paulo estava dizendo através dos milagres que Jesus havia feito e não tinham a convicção plena sobre a ressurreição. E quantos de nós até hoje, quantas pessoas que estão no Evangelho e que creem em Jesus, creem em uma série de coisas, mas ela leva a vida como se não houvesse ressurreição. Ela, na verdade, a fé dela está sendo vã. Porque Jesus, quando ele fez os milagres aqui na terra, e se você observar, os milagres que Jesus praticou aqui na terra, e a Bíblia relata muito poucos, porque dizem que se fosse relatar todos os milagres, não teria livro suficiente para isso, mas nós vemos que os relatos que tem na Bíblia, Jesus deixa muito claro sobre o poder e a autoridade que ele tinha sobre todas as coisas.
sobre todas as doenças, seja qual ela fosse, seja uma febre pequena, seja uma lepra, seja a morte, ele tinha autoridade e poder sobre isso. Sobre o mar, sobre o vento, sobre toda a natureza, ele tinha autoridade. Sobre os peixes, sobre os animais, tanto que ele manda um peixe trazer uma moeda. Ele tinha autoridade, ele tinha poder e autoridade sobre todas as coisas, até nas árvores. Ele manda que uma árvore se seque e ela seca na mesma hora. Por que Jesus fez todos esses milagres? Para que o povo entendesse que ele tinha autoridade sobre todas as coisas. E a maior delas era justamente a ressurreição. Era a vida eterna, que é o que Jesus pregou. Ele anunciou várias vezes que ele voltaria, que ele ressuscitaria. E isso estava também no Antigo Testamento. Isaías foi muito claro em relação a isso. Então existia, algo já relatado a isso, já existia uma promessa, já existia uma profecia a respeito. Mas com tudo acontecendo, aqueles homens, aquelas mulheres não criam na ressurreição. Eles ainda não tinham essa convicção. Tanto que Paulo é muito incisivo quanto a isso. E a ressurreição é o que vai gerar em nós toda a motivação para o Evangelho. Se a minha motivação em Cristo for através dos milagres que Ele pode fazer e que Ele faz e que Ele tem capacidade de fazer, se a minha motivação em Cristo para me aceitar Jesus for pela situação que Ele pode mudar na minha vida, a minha fé é em vão. Paulo está dizendo, o meu cristianismo é neutro, a minha fé ela é vazia. Agora, quando eu tenho a convicção que Jesus ressuscitou e que Ele é a primícia, porque eu vou ressuscitar com Ele também naquele grande dia, essa é a fé inabalável. Isso vai fazer com que a minha vida seja sustentada em cima de uma fé verdadeira. Essa fé que Jesus pregava. Quando Ele diz, olha, tudo quanto pedires crendo recebereis. Ele não estava falando, olha, você crê que eu posso ressuscitar um morto? Você crê que eu possa dar vista aos cegos? Você crê que eu posso curar uma lepra? Não, ele estava dizendo, olha, se você crê que eu vou ressuscitar e eu ressuscitarei todos aqueles que estiverem comigo no grande dia, essa é a fé genuína. É aquela fé inabalável, aquela fé de algo que você não consegue nem imaginar, mas você crê que aquilo vai acontecer. Tem muitos crentes que vivem até hoje e ele não crê no arrebatamento da igreja, ele não crê que isso vai acontecer. Ele crê que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus está no céu, à destra do Pai, mas ele não crê na segunda vinda, ele não... Por que eu falo que ele não crê? Porque ele não se prepara para isso. Porque o dia que eu creio de uma forma muito clara que Jesus, ele veio, morreu e ressuscitou, está à destra do Pai, está preparando a minha morada, e quando eu morrer, eu vou ressuscitar, quando ele voltar na vinda dele, a minha vida tem que mudar, a minha vida tem que ser pautada mediante essa fé, e não mediante ao que eu vou pedir, para que Deus mude, para que Jesus faça uma transformação em algo, seja na minha vida pessoal, na minha vida sentimental, no meu físico, não importa. Ele tem autoridade, ele já fez todos esses milagres para dizer, olha, eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Tudo quanto você pedir crendo, você vai receber. Mas o que ele quer que eu creia é que vai existir a ressurreição. E Paulo, quando ele está sendo incisivo nessa carta, é como se ele estivesse falando, olha, se Jesus não tivesse ressuscitado, ele teria sido um homem como qualquer um outro que fez grandes coisas. Se naquela sexta-feira ele fosse crucificado e morto, e estivesse no túmulo sem a ressurreição, ele não seria ninguém melhor do que eu e você. Seria um homem comum, que passou nessa terra com grandes feitos, mas que não tem assim uma relevância tão grande. Mas quando ele ressuscita, e nós cremos nessa ressurreição, e ele fala, olha, e vocês têm que crer porque existem muitas testemunhas oculares que isso aconteceu. Isso não é algo que foi relatado, algo que foi escrito por alguém para que nós tivéssemos uma memória sobre isso. Não, é muito claro, é visível, isso aconteceu. Então eu tenho que crer nessa ressurreição e crer que tudo quanto ele falou é verdade. Eu tenho que pautar a minha fé nessa crença, na maior dos milagres, no maior dos milagres que poderia acontecer, que é uma pessoa ressuscitar para a vida eterna. Porque ressuscitar já havia acontecido no Antigo Testamento e no Novo.
Jesus mesmo, ele ressuscitou a Lázaro, ele ressuscitou a menina, o filho daquela viúva, mas eles ressuscitaram e depois morreram. Agora Jesus ressuscitou para a vida eterna, como ele já havia profetizado e como ele havia anunciado que seria o Evangelho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então muitas vezes nós puxamos para nós, eu não posso perecer, mas nós esquecemos da vida eterna, nós não nos preparamos para a vida eterna, nós não fazemos do Evangelho como Jesus pediu que fosse feito. Qual é o destino, qual é a nossa vocação? É pregar o Evangelho. Para que eu prego o Evangelho? Para que as pessoas sejam salvas. Só que nessa caminhada do Evangelho, o Evangelho passou a ser pregado para que as pessoas sejam abençoadas, para que as pessoas saiam de dificuldades, para que as pessoas mudem uma forma de vida para uma vida melhor. Isso pode acontecer e vai acontecer, eu creio, porque ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Mas o Evangelho é da salvação, é pregar que aquela pessoa que estava perdida, ela vai ter a vida eterna, porque quando chegar aquele momento, vai dividir, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Isso a gente ouve desde criança, e muitas vezes não absorvemos dessa maneira. Então a nossa vocação é pregar o Evangelho da salvação. Muitos de nós somos crentes em Cristo Jesus e talvez não absorvemos isso da forma como deveria. Eu não sei você, mas quantos na sua família talvez ainda não aceitaram Jesus e nós deixamos isso de uma forma passiva, como esses homens estavam fazendo. E Paulo está dizendo, não, vocês não podem ser passivos em relação à salvação. A eternidade é real, a ressurreição vai ser real. A ressurreição de Cristo, ele foi o primeiro, ele foi preparar toda a morada, mas nós, na segunda vinda dele, nós vamos também ser ressuscitados. Paulo sabe quando você tem uma convicção e você tem uma certeza absoluta das coisas, e você quer passar aquilo para as pessoas não conseguem entender muito bem? Era assim que Paulo estava se sentindo, agoniado, sabe, o coração triste, de uma certa forma ele tentando fazer as pessoas entenderem que o fundamento básico do Evangelho é a ressurreição de Cristo, é esse dia que nós comemoramos. Eu não sei como você passou esse dia de Páscoa comemorando a ressurreição de Cristo. Eu não sei como foi o seu dia, mas com certeza esse dia, se você está desfrutando dele, é porque Jesus ressuscitou, ele nos deu vida e vida em abundância. E nós temos que proclamar esse Evangelho. E é interessante que nessa mesma carta, no versículo 29, há uma situação interessante. Eu vou pedir para a Roseli ler 1 Coríntios 15, só o versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se de fato os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? Nessa passagem, eles tinham uma cultura, uma religiosidade antiga. E é como a indulgência, que você já deve ter ouvido falar, da igreja, que era fazer penitência ou até pagar pela indulgência dos mortos para que eles fossem salvos. Aquela pessoa que morreu sem Cristo, mas aí quem é de Cristo faz uma penitência ou paga uma indulgência e aqueles pecados são perdoados. E aí essas pessoas praticavam isso, tanto que ele fala, olha, se você então não crê na ressurreição, para que você está fazendo essa penitência pelos que morreram? Se eles não vão ressuscitar, isso é em vão. O que Paulo estava dizendo é que, olha, na Bíblia é muito claro que só existe uma morte. E depois da morte vem o juízo. O que Paulo estava dizendo para eles e fala para mim e para você, depois que a pessoa morre, não tem mais o que se fazer por ela. A Igreja Católica até hoje faz missa de sétimo dia. E até então essa missa era para velar esse corpo, que esse corpo tivesse mais luz, ou para esse corpo pudesse, a alma dele descansar em Cristo. Hoje eles já tomam uma linha diferente, eles falam que é para que as pessoas de longe possam chegar e não dava para esperar aquele tempo todo para sepultar, mas de qualquer forma existiria um tempo para estarem em comunhão juntos. Mas enfim, o que esses homens faziam era justamente isso, eles faziam uma penitência pelos mortos para que aquela alma fosse perdoada. E aí Paulo está dizendo, olha, isso é em vão. Se você tem amor pelas vidas, assim como Jesus falou, olha, qual é o maior dos mandamentos? Amar o seu próximo acima de todas as coisas.
O que nós temos que fazer? Quando eu amo o meu próximo, eu tenho que me inquietar se ele não tiver a convicção da salvação, se ele não aceitou Jesus. Porque depois que ele partir, não tem mais o que eu possa fazer. O máximo que eu posso fazer é chorar no caixão, porque eu não fui atrás, porque eu não preguei a palavra, porque eu tive a oportunidade e eu não apresentei a Jesus para ele. Lógico que vai acontecer com pessoas, você vai apresentar Jesus, você vai fazer da sua vida um memorial para que aquela pessoa tenha a convicção do que você está falando e ela não vai aceitar. Isso a gente viu na Bíblia que tem várias situações dessas, só que jamais essa vida vai ser cobrada de você. Agora, aquelas pessoas que nos rodeiam, principalmente os nossos familiares, em algum momento você vai ter oportunidade de falar de Jesus. E é isso que Paulo está dizendo, olha, façam o que vocês tiverem que fazer, em vez de fazer penitência, em vez de você fazer sacrifício, preguem o Evangelho. Preguem que Jesus ressuscitou e eles vão ressuscitar também naquele último dia. Não permita que nenhum dos seus se perca, porque essa é a nossa missão, evangelizar, enquanto as pessoas estão em vida. Porque depois que morreu, não tem mais o que fazer, a gente vai orar só para que haja o consolo dos familiares que ficaram. Amém? Então, meus amados, é muito clara essa passagem, e que isso estava acontecendo naquela época, e isso acontece hoje. Quantos de nós, que até foi chamado para o Evangelho, mas porque Deus ele pode curar, porque Jesus pode tirar dessa situação, e poucos foram chamados, olha, venha porque você vai receber a vida eterna. Mas esse é o fundamento do Evangelho. Quando um crente crê que há ressurreição, tudo na vida dele muda, as suas perspectivas de vida mudam, as suas prioridades elas mudam. Aconteceu com Paulo. Paulo, ele diz aqui, olha, eu não sou nem digno de ser chamado de apóstolo porque eu perseguia. Mas quando ele tem esse encontro e ele tem a convicção do que aconteceu, toda a perspectiva de vida dele mudou. As prioridades deles mudou totalmente. E quantos de nós também já não mudaram, né? Nós não mudamos as nossas perspectivas, as nossas prioridades. Quantos já não mudaram? E é isso que é o Evangelho. Porque quando eu creio na ressurreição, quando eu creio na vida eterna, as minhas perspectivas têm que mudar. Não adianta mais eu juntar tesouro aqui na terra, eu tenho que juntar tesouros nos céus, porque nada do que eu fizer aqui na terra vai ser bom. É bom trabalhar, é ótimo trabalhar, é bom você juntar alguns bens e ter conforto, é excelente você ter tudo isso. Mas jamais isso pode superar a condição de você ter a vida eterna. Por isso que ele fala assim, olha, o que cabe ao homem, né? O que isso tem de benéfico, você ganhar o mundo e perder a sua alma. Sabe, aquela pessoa que ganhou tudo que podia, tem tudo que podia ter aqui na terra, mas não vai para os céus. Olha a dimensão disso. É que nós, como seres humanos, e eu falo por mim, nós não conseguimos imaginar a eternidade. Olha, teve uma vida longa, morreu com 90 anos, 100 anos. Isso é uma fração, se nós compararmos a eternidade. E aonde nós vamos nessa eternidade? Se eu creio na ressurreição, eu vou trabalhar para essa ressurreição. Eu vou trabalhar para que naquele dia que eu for descansar em Cristo, eu possa estar ali ciente, crendo e confiante. E os meus familiares também, não alegres pela minha partida, porque a dor ela vai ter, mas confiante que nós vamos nos encontrar nos céus, porque existe a ressurreição. E é isso que deve motivar todos nós. Nós, crentes em Cristo Jesus, temos que ser motivados pela ressurreição de Cristo. E hoje se fala até muito pouco de ressurreição na igreja. Fala-se muito dos milagres. Como eu disse, os milagres acontecem e continuarão acontecendo. Continuarão acontecendo. Quantos vão orar e pessoas vão ser curadas, transformadas. Mas o Evangelho, o que deve invadir o coração, o que deve invadir a mente, o que deve nortear o nosso caminho é a ressurreição. É saber que nós vamos ter uma vida eterna com Deus, e para isso eu tenho que mudar, é o que Paulo estava dizendo. Olha, se vocês não mudarem, então não adianta nada. Se vocês continuarem no mesmo caminho que vocês estavam, então passe a comer e a beber e esperar a morte chegar. Agora, se vocês têm a convicção da salvação, então vamos trabalhar para isso. Vocês vão ser transformados, vocês vão ser renovados. Tipo ele falando assim, olhe para mim, olha quem eu era e o que eu faço hoje. Olha as lutas que eu enfrentei naufrágio, eu enfrentei picada de cobra, eu enfrentei lutas, eu enfrentei prisões.
mas eu estou firme porque eu tenho a convicção da minha ressurreição em Cristo Jesus. Nada pode abalar a minha fé. E é isso que nós temos que colocar. Nós estamos passando uma situação difícil, ninguém está podendo sair de casa, não está podendo trabalhar, não está podendo talvez ter os seus recursos necessários, mas Deus está no controle de tudo. E o que nós temos que confiar em Deus, porque Ele já preparou todo o caminho. Se tudo está na mão dEle, Ele vai dar o nosso escape, Ele vai fazer com que a nossa vida seja uma vida abençoada. E se Ele tiver que chamar-nos a qualquer momento, nós também vamos descansar, porque nós sabemos da nossa ressurreição em Cristo. A nossa eternidade está preparada. E como é bom quando nós descansamos, né? A palavra de Deus fala muito disso. Descanse no Senhor. Sabe, você não ficar preocupado, ansioso, temeroso. Não. Toque a sua vida, você está fazendo a sua parte, você está sendo transformado, você é um espelho para que as pessoas vejam em você uma transformação e possam entender que essa transformação só ocorreu porque você tem a fé necessária para que isso ocorra na sua vida. E as pessoas ao seu lado vão querer participar também desse renovo, dessa renovação de vida. Isso é crer, isso é ter uma fé inabalável, isso é você saber que nada vai te tirar desse conforto que você vai ter na eternidade. E muitos se perdem nesse caminho. É o que estava acontecendo aqui, nessa primeira carta. Depois, se você puder, leia ela com muita atenção. Ela fala demais, né, da ressurreição, mas se Jesus não ressuscitou, então não adianta a nossa pregação. Se Jesus não ressuscitou, tudo que ele falou não era verdade. Então, se você olhar para esse quadro, você vai ver que existe assim não uma cobrança, mas um desejo assim tão grande no coração de Paulo, para que as pessoas entendessem, e aí a partir dali firmasse a sua fé, não nos milagres, não no que Jesus fez, mas no que ele já preparou através da ressurreição, e nós cremos naquela ressurreição. Cremos que nós estamos preparando também a nossa morada, nós estamos mudando os nossos conceitos em função daquilo que foi preparado por nós, daquilo que foi feito um sacrifício. E é tão interessante que a palavra de Deus, ela sempre nos fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi o que aconteceu na sexta-feira da crucificação. Na sexta-feira da crucificação, Jesus foi morto. E olha que interessante, né, que aquelas pessoas, os apóstolos, aqueles que viveram com Jesus, eles também acharam que, puxa vida, morreu o mestre. Começaram até a se dispersarem. Mas Jesus havia dito na sua palavra que ele ressuscitaria. Mas como era alguma coisa tão longe do alcance da mente humana, eles não conseguiram entender o que seria essa ressurreição, de que forma seria essa ressurreição. E aí deu aquela dispersão. Aí teve a sexta-feira da crucificação. Aí vem um dia do silêncio, que é o sábado. Não aconteceu nada no sábado, pelo menos visível aos olhos humanos. Jesus foi morto, crucificado e foi colocado num túmulo. Isso aconteceu. Não houve mais nada. Só que no domingo, quando foram ver o túmulo, quando foram fazer ali uma higiene do corpo e embalsamar, sei lá o que elas iam fazer, né, colocar perfume no corpo, aí viram que o corpo não estava. Aí o anjo falou, olha, não está mais. Aí Jesus aparece a elas, Jesus ressuscitado. Depois aparece a Pedro, depois aparece aos 12, depois aparece a mais de 500 homens. Aí eles creram. E é isso que acontece na minha vida e na sua vida. Quantos de nós não passa um dia que é o dia da crucificação, aquela dificuldade tremenda que você fala, olha, agora acabou. Isso que eu estou passando, por mais que eu creia, por mais que eu tenha uma convicção, mas a vida está difícil, a situação está muito ruim. Mas entregue a Deus, creia, ore. Talvez haja um tempo de silêncio. Como houve no sábado, talvez esse tempo de silêncio pode demorar um pouquinho na sua vida, mas com certeza o domingo da ressurreição chega. Amém. O domingo da alegria vem, o domingo da vitória vem. Glória a Deus. Aconteceu, por isso que é narrado o Evangelho, para que nós entendamos que quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, é nesse tempo de espera, nesse tempo do silêncio. Porque ter bom ânimo quando a vitória chega é fácil. Ter bom ânimo quando está tudo bem é fácil, mas ter bom ânimo quando você está vendo uma escuridão e quando você não está vendo nenhuma luz ali se aproximando, é nessa hora que nós temos que exercitar a nossa fé.
É nessa hora que Jesus está olhando para nós, para saber se a nossa convicção está nos milagres ou a nossa convicção está na ressurreição dele, porque nós entregamos, nós sabemos que nós temos também essa condição, ele foi o primogênito e nós vamos acompanhá-lo, então a nossa vida está na mão dele, ele faça o que for da sua vontade. Mas a palavra dele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia, não se desespere, não tire o foco da ressurreição. Hoje, domingo de Páscoa, né? Eu creio que muitas crianças receberam o seu ovinho de Páscoa e ficaram felizes, né? Mas mais importante do que esse presente que você talvez tenha dado para o seu filho, é colocar na mente dele que há um Deus que nos protege, há um Deus que nos guarda, há um Deus que preparou toda a morada para um lugar especial, onde nós vamos ter uma eternidade com Ele. Vai colocando isso de uma maneira muito clara na cabeça do seu filho, porque a Bíblia diz, olha, ensina o pequeno o caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar. Nós temos essa incumbência como pai, como avô, de orientar os nossos filhos, nossos netos, nesse caminho. Não somente dos milagres, que o milagre aconteceu e vai continuar acontecendo, mas da ressurreição, que Jesus veio, morreu, teve um dia de silêncio, mas ressuscitou no terceiro dia. Glória a Deus. E Ele é a primícia da nossa ressurreição também. Se você crê nisso, pode ter certeza que a sua fé ela é inabalável, porque nada acontece por acaso. A crucificação de Cristo, ela não foi um acaso. Não prenderam Jesus e vão crucificá-lo. Não foi um acaso. Foi algo planejado, foi algo determinado, porque estava lá no Antigo Testamento, Jesus já também tinha anunciado isso. Então, não era nada de se espantar. Assim como a ressurreição dele. A ressurreição ela foi anunciada. Ela não foi algo assim, uma surpresa. Não, ela foi anunciada. Tudo na palavra de Deus é anunciado. Tanto que a minha vida está anunciada. Olha, você vai ter a vida eterna. Eu tenho que absorver esse anúncio, essa profecia sobre a minha vida e trabalhar sobre isso, viver em cima disso. E aí as minhas perspectivas mudam, as minhas prioridades mudam. Eu passo a orar mais, eu passo a glorificar mais, eu passo a exaltar o nome do Senhor, eu passo a pregar o Evangelho, eu começo a ficar inquieto quando alguém da minha família ainda não aceitou Jesus, então eu vou preparar uma situação para ir lá, para falar de Jesus, para poder mostrar o caminho da luz para ele. Aquelas pessoas que se aproximam talvez no seu trabalho, quantas oportunidades que você já teve de falar de Jesus para alguém e você se sente acanhado, você se sente ali amarrado, mas em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje você tenha essa ousadia, você tenha essa disposição em falar da ressurreição de Cristo. Porque quando uma pessoa se converte através da ressurreição, esse crente é inabalável. Quando um crente se converte pelos milagres, ele pode sair da presença. Agora, aquela pessoa que se converte crendo na ressurreição, crendo que foi preparada e crendo que ela vai ressuscitar diante de Deus no dia que Jesus voltar, essa pessoa ela muda todo o seu foco de vida e jamais ela vai ser abalada. Assim como aconteceu na vida desses homens que estavam com Jesus, que entregaram a sua vida, todos eles morreram martirizados. Todos eles entregaram a sua vida para o Evangelho porque eles viram, eles creram de uma tal maneira que nada abalou a fé deles, assim como a de Paulo, e assim como a minha e a sua. Eu espero que nós possamos desfrutar desse final de domingo, domingo da ressurreição. E quando você começar a orar, ore agradecendo pela ressurreição de Cristo, agradecendo pelo nosso nome escrito no livro da vida, e creia que isso é verdade. Creia que Jesus vai voltar, creia que Jesus vai arrebatar a sua igreja, creia que esse é o maior milagre entre todos os milagres relatados na Bíblia Sagrada, porque quando você crê nisso, você está agradando a Deus, você está agradando a Jesus, porque Ele vai ver que o sacrifício valeu a pena, porque você não está crendo naquilo que você vê de milagres, naquilo que você teve de benefícios aqui na terra, mas você está crendo naquilo que você não vê. Por isso que ele fala para Tomé, você creu porque viu, mas bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Bem-aventurados somos eu e você. Nós não vimos a ressurreição de Cristo, nós não vimos os milagres de Cristo, mas nós cremos, e a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Amém? Que Deus possa ter falado ao seu coração como falou comigo nessa passagem.
Leia ela várias vezes e quanto mais você lê uma passagem, o Espírito Santo vai te capacitando, ele vai te, né, dando ousadia, vai te dando graça, vai te dando capacidade até para que você possa chegar às pessoas e falar do Evangelho com uma propriedade muito maior. Porque é para isso que o Espírito Santo nos capacita, para proclamarmos o Evangelho a toda a criatura. Deus abençoe a todos, que vocês tenham um final de domingo abençoado, recebam o nosso abraço, recebam o nosso beijo no coração, até a próxima, Deus abençoe, coloque a sua mão em posição de receber, e logo após a ministração da bênção apostólica, nós vamos continuar louvando a Deus com a Mari, amém? E o João Pedro que está nos ajudando hoje também. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta. E todos digam amém. A paz do Senhor, meus amados. Glória a Deus.